É nosso. Aliás, a gente tem pelo NARD um carinho todo especial, porque acompanha o NARD há décadas aí, principalmente quando foi para a Sociedade Brasileira de Urologia, o trabalho até de bastidores e político que fez em cima da saúde do homem. A TV Prevê acompanhou sempre pelo contato que tem com o NARD. É uma vida realmente dedicada à sua clínica, uma respeitável clínica de Bauru, mas muito mais ao trabalho paralelo. Se você não sabe, as palestras do NARD acontecem o ano inteiro para públicos dos mais variados possíveis, de gente de classe A, B, C, D, E, periferias e etc, e etc. Essa está aí a minha admiração pelo NARD. É uma pessoa realmente com uma preocupação social muito grande. E quando chega nessa época, o novembro, o chamado Novembro Azul, que realmente procura fazer uma campanha nacional de prevenção do câncer de próstata, a TV Prevê sempre traz o NARD aqui. Quando que surgiu o Novembro Azul, NARD? Bom, o Novembro Azul, inicialmente eu queria agradecer suas palavras, né? São generosas porque acho que você foi meu professor, então, por causa disso que são tão generosas dessa maneira. Não é nada disso, não. Mas o Novembro Azul surgiu na Austrália há mais de 20 anos, como Movember. E lá tem uma característica, os homens deixavam o bigode, né? E para enaltecer e conscientizar os homens sobre a sua saúde, né? Eu já falei aqui algumas vezes, mas o homem vive 7,6 anos menos que as mulheres. A cada 5 mortes no Brasil, 3 são de homens. Quer dizer, e isso acontece por quê? Qual é o motivo? É simples. O homem não aceita que é frágil, né? Até que eu escrevi o livro A Fragilidade do Sexo Forte, porque essa dicotomia, nós nos achamos muito fortes, muito poderosos, indestrutíveis, e não cuidamos da nossa saúde, assim como as mulheres o fazem. A mulher se cuida muito mais que o homem, né, NARD? Sim, em todas as maneiras, Duda. Inclusive na maneira não só pessoal, porque a mulher pessoalmente ela vai até o ginecologista, ela sabe que ela deve ir, mas também de maneira coletiva. Claro. O melhor exemplo disso que eu cito sempre é a Secretaria Especial da Mulher. Tem verba diretamente do gabinete do Presidente da República, ou seja, nem passa pelo Ministério da Saúde. Veja aí o câncer de mama, né? O Outubro Rosa, o Novembro Azul perto do Outubro Rosa é muito pequeno. É verdade, é verdade. E, infelizmente, morrem mais homens de câncer de próstata do que mulheres com câncer de mama. Então só nesse aspecto as porcentagens são mais ou menos iguais, são iguais, exatamente iguais. Quer dizer, então existe uma campanha social da sociedade civil como um todo voltado muito ao câncer de mama, e o câncer de próstata chega ao cúmulo do Ministério da Saúde dizer que não há necessidade de fazer rastreamento do câncer de próstata no Brasil. É lamentável que isso ocorra, nós estamos tentando mudar essa situação e vamos conseguir mudar, sim. Em relação ao mundo, países semelhantes ao Brasil, os nossos índices são piores, NARD? Bem piores. Se a gente comparar com os Estados Unidos, que é onde a gente pode comparar, existe lá nos Estados Unidos uma redução de 40% da mortalidade nos últimos 15 anos. E aqui no Brasil não, essa mortalidade mantém-se estável, em torno de 15 mil homens morrem por ano no Brasil de câncer de próstata. E é uma morte sofrida, é uma morte que o doente tem dor óssea, que é difícil tratar, as medicações não estão disponíveis no sistema público para tratar, há sangramento pela uretra, entope a bexiga, tem que hospitalizar. Morrer por câncer de próstata não é bom negócio. E, por outro lado, o câncer de próstata pode ser curável numa fase precoce. NARD, só para ilustrar o que eu falei no início, né? Quer dizer, hoje você esteve dando uma palestra de manhã. Sim, foi na Casa do Garoto. Que tipo de público estava lá? Tinham os adolescentes, vários alunos lá do colégio, e alguns pais, poucos pais, e o pessoal da Secretaria do Bem-Estar Social, os capacitadores,
agentes de saúde estavam lá. Foi muito interessante, porque nós pudemos discutir com os adolescentes e também uma maneira deles, já que o pai não vai à palestra, eles se informam e levam a informação aos pais. Família, né? Para pressionar o pai. Quem leva o homem para o consultório do médico é a mulher, em primeiro lugar, e depois os filhos. Tenho dúvida. Então, nós não estamos preocupados em dar aula só para homem, não. Nós damos Você que é um cara preocupado com estatística, tem algumas regiões do Brasil que o preconceito de ir no urologista é maior do que outra? Sim, sem dúvida alguma. O preconceito é muito maior do Rio de Janeiro para cima. E é interessante que no Norte e Nordeste, no Maranhão, por exemplo, eu posso citar que eu estive lá no trabalho, existe mais câncer de pênis do que de próstata. Não é que existe pouco câncer de próstata, não. É que existe muito câncer de pênis. Tanto que nesse ano a campanha do Novembro Azul, ela se ampliou para as doenças do homem, né? É óbvio que o carro-chefe é o câncer. Você vai continuar falando. Só para você ver, como eu já entrevistei o Nardo diversas vezes, até para você entender esse verdadeiro absurdo, que tipo do país é o nosso e a nossa importância de quem é um pouco mais esclarecido em realmente ajudar quem está em volta da gente. Você sabe que eu curo falar besteira, você vai corrigir. Sabe qual é a principal causa de câncer de pênis? Higiene. Cara que não lava o pênis. Estou falando besteira? Não, está falando certo. E são as pessoas que menos têm culpa disso. Claro. Porque são os excluídos da informação. São aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, são aquelas pessoas que não foram à escola, são aquelas pessoas que os pais deles também não sabiam que tinha que lavar o pênis todo dia e que a pele do pênis tem que ser puxada para trás e passar água e sabão. Então esse é o principal fator de risco do câncer de pênis, tanto que o nosso objetivo lá no Norte e Nordeste foi fazer uma campanha de conscientização de como lavar o pênis. A gente entregava um sabãozinho, ele cortava o cabelo e assistia um vídeo sobre como se comportar com a sua saúde. Enfim, mas eu conheci muito essas pessoas e essas pessoas realmente são as menos culpadas dessa história. Os maiores culpados dessa história somos nós. Quando eu digo nós, eu digo sociedade como um todo. Não só o Estado, mas aqueles que puderam estudar, aqueles que têm conhecimento. Não é? Eu não posso falar que você é culpado. Você faz parte da culpa também. Você é um dos menos culpados, porque você sempre, a TV Prevê sempre procurou. Claro. Aliás, tem um programa de educação, saúde fantástico. Acho que talvez seja a equipe de televisão que mais propaga saúde e informação sobre saúde no Brasil. Mas sempre se pode fazer mais, tem que pôr isso na cabeça. Eu acho que depende de cada um de nós. Eu digo que a gente constrói um castelo cheio de pontinhos de areia. Claro. Então, o papel nosso, mesmo que seja pequenininho, ele é importante. Importante que toda a sociedade se mobilize contra isso, né? O conhecimento, ele não deve ser individualizado, né? O conhecimento é coletivo. E ele deve ser transferido. Se ele não for transferido, ele não vale nada. O que adianta você saber alguma coisa se você não transmite aquilo que você sabe? De maneira alguma não é nada importante. Ô Nardi, qual a previsão de nos próximos 12 meses, quantos câncer de próstata pode surgir no Brasil? São, segundo o INCA, 60 mil novos casos. 60 mil novos casos de doenças que poderiam... Eu costumo relacionar o câncer de próstata com o trevo da Eni, porque a gente conhece bem o trevo da Eni, e o trevo da Eni morria muita gente no trevo da Eni. Até que o Estado... Vamos tornar evidente, não é por culpa da Eni. Não é por culpa, o trevo só que chamava trevo da Eni, eu chamava conhecido como trevo da Eni. Claro. Mas aí o que aconteceu? O Estado, o município, não sei quem foi, o governo federal, assim, algum governante resolveu construir uma ponte sobre o trevo da Eni. Então, as mortes sobre o trevo da Eni acabaram. Claro. Ninguém mais morreu no trevo da Eni. O câncer de próstata é a mesma coisa. Quer dizer, se você descobrir precocemente, você não morre mais do câncer. Então, é muito ruim quando a gente vê se esses 60 mil novos casos deveriam ser tratados. Mas eles não são tratados. Pra você ter uma ideia, a estatística do SUS opera-se 6 mil casos de câncer de próstata por ano.
Ao passo que a gente fez uma análise que seriam 36 mil casos novos que deveriam ser operados. E os outros 30 mil, onde é que foram? Esses outros 30 mil estão progredindo para uma doença mais avançada, onde o Estado vai gastar mais dinheiro com eles depois. Então, eu acho que faz parte desse projeto do Novembro Azul, que é da Sociedade Brasileira de Urologia e do Instituto Lado a Lado pela Vida, mas ele é aberto a todo mundo, é um projeto universal, e faz parte conscientizar os homens dessa importância e tentar modificar um pouquinho a história desse país. Quais as causas do câncer de próstata? Vou fazer a pergunta bem geral para vocês. Não existe uma causa definida. A gente sabe que 10% dos casos têm câncer de forma hereditária. Ou seja, quem tem um pai na família, pai, irmão, avô, tio, tem 8 vezes mais chance de ter câncer de próstata do que não tem. Então existe um caráter hereditário nesse assunto do câncer de próstata. Outras causas que são estudadas são as causas alimentares. Por quê? Do ponto de vista de dados, existe pouco câncer de próstata no Bom, então vamos falar assim, o primeiro fator é genético. Genético, O segundo fator? O segundo fator é o acaso. Nós não conhecemos a causa sobre o câncer de próstata. Claro. Né? Mas seguramente algum defeito em algum cromossomo, algum gene que a gente tem, que a gente ainda não descobriu. Então volta na alimentação agora. Agora a alimentação, nós temos dados que o câncer de próstata, existem poucos casos no Ocidente. E quando esses asiáticos vão para os Estados Unidos, a terceira geração deles tem o mesmo número de câncer de próstata do que os americanos. Eu li isso. É o cara que foi criado no Mediterrâneo, é isso? Não, o cara que foi criado em Chinatown. Não, o Mediterrâneo era câncer de estômago. Era câncer de estômago. De estômago, é. Então, lá é assim, são os asiáticos, foram para os Estados Unidos, a terceira geração deles acaba tendo o mesmo número de casos de câncer de próstata que os americanos, os norte-americanos. Ou seja, qual foi o fator? Ou é geográfico ou alimentar. E o americano tem uma alimentação bem peculiar. Então, deles, qual que é a grande diferença da alimentação? É a carne vermelha, né? É o McDonald's, nos Estados Unidos, e a soja do Japão. No Japão e nos outros países asiáticos. É o que mais então, acredita-se que a ingestão de soja seja benéfico para a próstata. Mas nós não temos nenhum estudo que comprove cientificamente isso. Então, outra substância, que é o licopeno, ele é presente nas frutas e nos legumes de cor vermelha, como o tomate, por exemplo. O molho de tomate tem muito licopeno. Mas saiu um estudo no ano passado, nos Estados Unidos, mostrando que quem usa licopeno em Drágeas não se beneficiou, não teve menos câncer de próstata do que aqueles que não usaram. Então o licopeno caiu por terra também. Teria que buscar o natural. Não se sabe. Por isso que eu digo o seguinte, a vida saudável, ela é melhor para todo mundo, né? Quem não fuma, quem não bebe excessivamente, quem não tem vida sedentária, quem tem uma alimentação saudável, essas pessoas podem se prevenir de câncer de maneira geral, mas não especificamente para a próstata. Quando que um homem deve começar a procurar um urologista, mesmo sem ele ter sintoma nenhuma, para fazer o toque? Aos 50 anos de idade. O adendo é só para aquele grupo de risco. O grupo de risco são os pacientes que têm antecedentes familiares, têm parentes de primeiro grau que tiveram câncer de próstata, aqueles que têm cor de pele negra, porque o câncer de próstata é mais comum nessa população, e aos pacientes obesos mórbidos, aqueles que são obesos mesmo. Esse grupo tem um câncer de próstata mais agressivo. Então esse grupo deve se fazer avaliação após os 45 anos de idade, anualmente. Mais cedo um pouco. Anualmente. Tem alguma relação entre doenças venéreas e câncer de próstata? Não, assim, comprovadamente não. Mas sabe-se que os problemas inflamatórios também podem levar a câncer, né? De uma maneira geral. Especificamente para a próstata isso não está comprovado. Mas pode ser que tenha no futuro alguma elucidação sobre isso. Vamos ver uma perguntinha? Sim. Vamos ver aqui, ó. Quem tem? Professor e doutor Aguinaldo. Quem que fez essa pergunta? Deixa eu ver. O Pedro Valentim. Uma coisa é o discurso, a outra é a prática.
primeiro ele faz uma pergunta para você, depois ele faz para mim. Eu estou vendo a minha. Vamos lá. Já aumentou a proporção de homens que fazem os exames de próstata aqui em Bauru? Ou o preconceito e a irracionalidade continua? Porque aqui em Bauru acho que é modelo na campanha de prevenção de câncer de próstata. E a TV Prevê se orgulha de estar sempre colaborando com essa campanha, e não é só na TV Prevê, é Jornal da Cidade, tudo. Então o Pedro pergunta para você. Aqui em Bauru, já diminuiu esse preconceito? Não sei, Pedro. Não sei te responder. Nós não temos esse dado. Esse dado não existe. Assim, teoricamente, se você me pergunta assim, o que você acha? Eu acho que tem aumentado o número de homens que procuram um médico, sim, nos últimos anos. Né? Mas eu não posso te dizer isso com certeza, porque nós não temos esse dado. Esse dado, ele não existe, aliás, ele não existe no Brasil. No Brasil não tem dado em nada, dado. Né? Não existe esse dado no Brasil. Né? Embora a gente confiava tanto que nos Estados Unidos os dados são mais sérios. Ontem a eleição do Trump, o Pedro faz uma pergunta para mim sobre o Trump, eu vou ler já já. Tudo das pesquisas dava o Trump aniquilado, perdeu e deu uma goleada que, né, que realmente é um perigo, resgatando o nacionalismo, né? Isso é perigoso. Só o americano que ajuda o mundo inteiro, o Trump vem com uma mensagem. Acho que eu não li a pergunta do Pedro. Vamos se voltar para nós, vamos trazer de volta as nossas indústrias, vamos botar os imigrantes ilegais para fora, não vamos deixar mais entrar imigrante ilegal. Essa é a mensagem que está dando. Isso é ruim para o mundo inteiro. Quer dizer, essa volta ao nacionalismo que começa a acontecer na Europa, em alguns lugares, não é interessante para o mundo. Não é interessante para o mundo. Mas é a grande verdade. As direitas, entre aspas, enjoaram das esquerdas pregando internacional socialismo. O Brasil é o exemplo mais crescente. Mandou dinheiro para tudo quanto é ditadura socialista no mundo inteiro. Tanto é que está aí o resultado. Mas não sou a favor do Trump, não. Vamos ver o que o Pedro falou. Professor Duda, uma coisa é o discurso, outra é a prática. Donald Trump, o novo presidente americano, não poderá fazer loucuras, porque tem o freio do Congresso. O Congresso é do lado dele, viu, Pedro? Ele ganhou na Câmara e no Senado, do Judiciário e das Forças Armadas. Isso é verdade. O que o senhor acha da Câmara Federal ter aprovado o projeto que proíbe de colocar no serviço de proteção ao crédito os alunos inadimplentes do FIES? Bom, primeiro você fez uma pergunta para mim, hoje é o NARD que é o importante, mas o Trump vai ter o Congresso do lado dele. Agora, se ele fizer 10% das besteiras que ele falou, ele já vai complicar o mundo, não precisa fazer tudo não, viu, Pedro? Ele deve ter sido muito bem orientado por institutos de pesquisa, que falou, o povo americano que trabalha está querendo isso aí, voltar a salários bons, que as indústrias retornem, etc. Ele soube falar, e ele vai ter o Congresso do lado dele. O que eu acho da Câmara Federal ter aprovado o projeto de lei que... Pedro, vou falar assim para você, tanto faz colocar como não colocar, que não é isso que está fazendo o pai pagar a mensalidade, não paga. Agora, melhorou esse ano, com a mudança do Código Civil, a escola pelo menos está protestando, antes não podia, protestando o carnê, não pagou o carnê, você protesta no cartório de protesto. Isso melhorou um pouquinho a receita das escolas particulares, e claro que também, quando você protesta o pai, tem gente que nem liga para ser protestado outra vez, tem gente que tira o filho da escola. Isso é bom. Se você não pode pagar a escola particular, vai para outro lugar, não é isso, né? Até porque as escolas hoje têm a sua qualidade atingida por isso. Mas eu vou contar uma novidade para você, Pedro. Nós estamos em novembro, as matrículas estão abertas,
Eu vou falar do meu grupo, e eu tenho escola em 11 cidades. O número de alunos, principalmente do Estado, voltando para a escola particular, arrependido de ter tirado o filho, porque ele viu uma vez a iniciativa privada, é enorme. Eu não sei se vai continuar assim. Então, hoje, que tem alunos saindo do Estado e voltando para a escola privada, o sindicato deve fazer uma reunião essa semana e eu vou ficar sabendo das outras escolas. Exatamente porque todo mundo viu que a pátria educadora era mentira, era um blefe, fazia parte de uma propaganda de ficar no governo do PT, mostrando que aquilo era uma maravilha, e todo mundo sabia que se o aluno bobear, ele apanha na hora de entrar, na hora de sair, e se o professor bobear, apanha também. Hoje o cara procura escola privada pela qualidade e pela segurança. Essa é uma grande verdade, Pedrinho, é uma grande verdade. Vamos ver outra pergunta. Eu demorei muito, Nerd? Não, imagino. Mas o Pedro fica me tentando aqui falar de... O Flávio Parra. O Flávio Parra é fora de série. Você lembra do Flávio Parra? Ele era jornalista, tanto do Jornal da Cidade como do Diário de Bauru, jornalista sobre coisa policial. Flávio é casado com a Solange, uma pessoa maravilhosa, trabalhou comigo no Diário de Bauru. Flávio, morro de saudades de você, viu? Inclusive tem os netos lá na escola, né? O programa de hoje está muito especial. Gosto muito do Dr. Nardi. Sempre que precisamos dele, é muito atencioso. Parabéns, Dr. Nardi. Muito obrigado, Flávio. Se ele não for, a Solange bate nele. Solange é bravo. Solange não brinca em serviço, não. O Flávio que era policial, mas se ele bobear, entendeu? No que consiste esse ano, além disso que você... Aliás, você quando foi presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, fez um papel excepcional, vai a Brasília, conversa com ministros. O que tem de novo na campanha do Novembro Azul? Bom, nós temos 2 fóruns que acontecem em Brasília. Um fórum aconteceu ontem, eu tive na segunda-feira, a honra de ter participado. Pudemos sentar com o Ministério da Saúde, com a Conitec, com a Anvisa, com as instituições governamentais que cuidam da legislação da saúde e com a Direção Técnica de Atenção Integral à Saúde do Homem, e pusemos às claras várias situações que ocorrem no Brasil que precisam ser modificadas, né? Então foi muito bom, muito proveitoso. Nós teremos no dia 22 de novembro o segundo fórum, e aqui em Bauru particularmente nós estamos inovando com uma parceria com a Secretaria do Bem-Estar Social, a Darlene. Eu ia perguntar isso. Muito bacana, a gente vai até os urologistas de Bauru voluntariamente. No modo geral, todos colaboram, Nair? Todos colaboram, todos colaboram. Todos os urologistas de Bauru têm esse sentimento de que é necessário, que isso faz parte da nossa profissão, faz parte da nossa vida. Então, todos vão... Nós temos uma escala de 11 aulas na periferia da cidade. Até para o grupo da população de rua, o grupo nós fizeremos no Ferradura Mirim, no Jardim Solange, enfim, lugares onde tem os CRAS. E isso é muito importante, porque é uma parceria entre uma entidade privada, que é a Sociedade Brasileira de Urologia, através de seus associados, e o poder público. Quer dizer, nós interagindo dessa maneira, a gente pode modificar alguma coisa. Não de maneira abrupta, mas a longo prazo, a tendência é de modificar assim para melhor. Eu costumo dizer que o Brasil é um país muito pequeno, nós somos jovenzinhos, e essas coisas são construídas ao longo do tempo, com boas intenções, com bons projetos. Então, aqui é muito bom que a gente vai ter isso aqui. E no sábado, agora próximo, nós estaremos, os urologistas também, em torno de 7 a 10 urologistas, estaremos na Praça Rui Barbosa, beleza, distribuindo folhetos explicativos sobre câncer de próstata. No domingo? No sábado. No sábado. No sábado. E a Unimed também fez uma parceria com a gente e vai estar lá oferindo a pressão, medindo a pressão das pessoas, pressão arterial das pessoas. Falar em Unimed, o hospital da Unimed está um espetáculo, não, Nair? É um espetacular, né? É uma grata
É um prazer poder É o diferencial trabalhar da no Unimed, não adianta. É assim. Com certeza o Hospital da Unimed deu um salto de qualidade muito grande na Eles construíram, foi uma coisa importante, mas de repente eles deram uma ampliada fantástica. E não né? não para, porque os Você programas... não é da Unimed, não, né? Assim, você da diretoria? Não sou da diretoria da Pode Unimed. deixar até que eu estou elogiando você. Não, muito pelo contrário. É o que eu ouço aqui de quem E usa. o meu elogio é de cooperado. Eu sou cooperado e eu me sinto honrado de ser cooperado né? na Unimed, porque a Unimed realmente está prestando um trabalho muito bom para a população bauruense, né? Não só de Bauru, mas da região também, que muitas pessoas vêm se tratar aqui em Bauru, da região. E o Hospital da Unimed realmente dá uma satisfação grande para a gente que trabalha lá, porque nos dá segurança, nos dá apoio, enfim. E tanto não somente na parte assistencial, que é o que a gente faz, mas também na parte educativa. Existe um centro de estudos no Hospital da Unimed que produz aulas constantemente, produz materiais didáticos, então está sempre elevando a qualificação dos seus profissionais. Sejam médicos, enfermeiros, assistentes sociais, enfim, todo o grupo de saúde. Domingo eu estava viajando, eu estava em Ribeirão Preto, não pude ir no enterro do Toledinho, né? Mas que pena para Bauru, né? Morre um grande educador, o Toledinho. Claro que aí tem uma família grande, eles têm gente para substituir o Toledinho, mas vai fazer falta na qualidade da instituição Toledo de ensino, né, Nádio? O Toledinho é um ícone de Bauru, né? É uma personalidade. É uma personalidade gosta, de Bauru, né? Todo mundo que conheceu ele um É. pouco gosta dele, né? Gostava mesmo. Quero mandar um beijo para a família, um abraço. Lamentavelmente eu não estava em Bauru, fiquei sabendo lá de Ribeirão, avisei o meu pessoal esteve lá e foi uma coisa assim lamentável. O Toledinho, uma figura social importantíssima em Bauru, e os filhos todos maravilhosos, e estão aí, né? Realmente se espelhar no exemplo dele e continuar dando uma IT valorosa para a cidade, que é o que a cidade precisa, né? É um histórico construído pelo Dr. Eufrásio ali, que ninguém contesta a qualidade da instituição Toledo de ensino, né, Nádio? Com certeza, com certeza. Agora, uma pergunta que eu nem queria fazer, falava, às vezes eu comprometo o Nádio. Ô, Nádio, por que a Anvisa demora tanto para autorizar medicamento no mercado, no Brasil? Você vê, às vezes, ele está buscando nos Estados Unidos, aí a Anvisa autoriza 3, 4 anos depois, sei lá quanto tempo. O que acontece com a Anvisa? Você que constantemente está em Brasília. A burocracia é muito grande, né? Uma nova medicação demora pela Agência Nacional de Saúde, que regulamenta até a saúde suplementar, ela demora 2 anos para atualizar uma nova medicação ou um novo procedimento, para que os planos de saúde possam cobrir. Quer dizer, isso é demasiadamente longo. Nós temos que encurtar esse tempo. Nós tivemos lá em Brasília, na segunda-feira, exatamente um dos tópicos da discussão foi essa. Como fazer para diminuir a burocracia no país e acelerar o processo de inclusão de novos procedimentos. É óbvio que não é uma coisa simples de se fazer, porque exige mesmo uma consulta pública, exige todo um processo que é longo, mas nós temos que, de maneira alguma, não podemos deixar isso acontecer. Porque 2 anos é muito para cada pessoa, né? Imagina se você tem uma doença que você precisa daquela medicação e você vai demorar 2 anos para conseguir. Existe algum truste internacional também que favorece isso? Da onde que a maioria dos medicamentos nossos aqui, historicamente, eram alemães, americanos, né? Continua sendo, né? A Inglaterra é um berço de medicamento, mas não tem remédio inglês aqui no Brasil. Por exemplo, existe hoje um processo que é muito interessante, que é a de divulgação da tecnologia, do conhecimento, né? Então, por exemplo, para o ano que vem, vai existir a vacina de HPV para os meninos. Eu vi isso. Né? Então, o que a empresa fez, que é a Merck Sharp Dohme? Ela vai repassar a tecnologia. Então, daqui 5 anos, nós vamos poder estar produzindo a vacina aqui no Brasil. Óbvio que isso vai baratear, isso vai dar mais acesso.
Quer dizer, então, mas essa é uma ação estratégica inteligente, né, de transferência de tecnologia. É muito interessante. Vamos ver mais uma pergunta? O Caran, o doutor Caran Júnior manda abraço ao doutor Aguinaldo e ao Duda. As pessoas não entendem muito bem a questão da cirurgia da próstata. Quando ela é endoscópica ou via canal da uretra, ou cortada. Esses métodos são opcionais ao paciente ou a decisão cabe ao médico? E o quadro clínico que vai definir, ou é o quadro clínico que vai definir a melhor decisão? Bom dia, boa tarde, né, cara? Um prazer. Obrigado pela pergunta. Enfim, precisa separar duas coisas. Uma é a hiperplasia benigna da próstata, é quando a próstata cresce, e isso vai acontecer em todos os homens. A outra é o câncer de próstata. O câncer de próstata, ele pode ser feito por cirurgia aberta, laparoscópica ou robótica, jamais pela uretra. Não se faz isso pela uretra. A hipertrofia benigna da próstata, ela pode ser operada pela uretra ou por via aberta. Depende do volume da próstata e das condições clínicas do paciente. Então, o tratamento passa a ser individualizado. Na verdade, o que a medicina, o grande salto da medicina nos últimos 5 anos, Duda, é a individualização do tratamento. E nós vamos seguir cada vez mais para esse processo. Quer dizer, cada indivíduo vai ser tratado de uma maneira específica, vai tomar um remédio específico. E com o avanço no diagnóstico, nós vamos poder tratar muito menos e muito melhor. O avanço na medicina vai ser brilhante nos próximos 10 anos, com toda certeza. Leonardo, o que você gostaria de colocar mais sobre o Novembro Azul? Olha, eu gostaria de que a comunidade toda, eu não falo só para os homens, mas falo para as mulheres, para os filhos, né, que o homem não se cuida. O homem vive menos. E ele só se cuida quando ele é pressionado. Então, para que a gente possa mudar alguma coisa, a gente tem que começar a pressionar os homens. Em vez de falar para os homens, eu falo para as suas mulheres e para os seus filhos, para que procurem conversar com seus pais e vejam se eles têm 50 anos, se eles já fizeram exame de próstata. Sintetizando, descobriu em tempo... Cura. 95%. 95%, ou seja... Até resfriado, acho que não tem cura de 95%, dependendo do resfriado. 95% é quase 100%, né? Exato. Nardi, sempre é um prazer falar com você, viu? Prazer, professor. Obrigado, querido. Obrigado, senhor. Bom, tá aí, né? Vamos ver o que vai acontecer agora para o Brasil. O Brasil, nesses últimos anos, perdeu o mercado para os Estados Unidos, favoreceu só o mercado com a China, um montão de empresas quebraram no Brasil porque abriu a porta para a China, né? E hoje, nos últimos anos, o Brasil mais importa dos Estados Unidos do que exporta, né? Tem uma diferença aí de 7, 8% de diferença na balança comercial. E segundo diz, o Trump ainda vai piorar isso ainda. Então, sei lá. Se der uma praga no Trump lá, talvez seja até bom. Porque pior do que o Brasil não vai ficar mais. Lá no Rio de Janeiro você vê que situação, né? E o povo não vai ficar quieto mais em qualquer atividade. Ele jogou um desconto de previdência social maior para o funcionalismo público. Ontem os funcionários públicos, que tipo de funcionário público? Segurança, polícia... judiciário invadiram a Assembleia Legislativa, quebraram a Assembleia Legislativa e hoje a Justiça já suspendeu a cobrança maior da população. O povo brasileiro não aguenta mais, o empresário não aguenta mais. Criar mais um imposto para o empresário é mais um imposto que o empresário não vai conseguir honrar porque a queda está grande. Sei lá qual é a saída. Eu vi a entrevista do Pezão no Globo News há 2 dias atrás, do governador do Rio de Janeiro. Juro por Deus que eu achava que ele ia chorar no meio da entrevista. Ele simplesmente colocou, se não fizer isso, não tem saída. Então eu não sei para onde vai, não sei se a decisão da justiça foi boa, não foi boa, o povo não aguenta pagar mais imposto.
E, então a situação... E está aí, né? As esquerdas ainda procurando complicar mais, porque não está pensando no futuro do Brasil. Perderam as tetas que mamavam, perderam essas esquerdas que mamavam no governo de uma maneira impressionante e estão dando troco em cima do Temer, que não é nenhum gênio, mas nós esperamos que ele cumpra o que faz. Não vai ser candidato a mais nada e vai tentar fazer uma transição melhor no Brasil. Tomara a Deus que ele consiga. E nas eleições livres que venha coisa melhor. E que realmente o povo já deu o recado agora, né? O PT, que era o segundo partido do país em prefeituras, em administração de prefeituras, virou 14º. Quer dizer, foi praticamente extinguido das prefeituras do país.